Olá, começamos agora o segundo episódio do Quinta Cast especial Entre Elas, com o tema Vida Devocional entre Mulheres. Nós estamos aqui com as nossas amigas e vamos compartilhar um pouquinho sobre a nossa vida devocional e a vida devocional das nossas famílias, das nossas casas, os nossos desafios. Vou começar apresentando as minhas amigas e deixar que elas também contem um pouquinho sobre elas. Eu sou a Cíntia, sou casada com o Bruno, tenho 2 filhos, sou obreira aqui da igreja esse ano de 2023, estou trabalhando no departamento infantil. E é um prazer estar com você hoje, Khadija, e com as meninas também. Dona Rosângela. Meu nome é Rosângela, eu sou filha de Deus, sou cristã, sou membro aqui da Quinta Igreja. Eu e meu esposo, Sérgio, nós participamos da coordenação do Ministério de Casais da nossa igreja e tenho 2 filhos, são adultos, Rogério e Luciano. Meu nome é Marília, também sou membro da Quinta Igreja, sou esposa do Daniel, que é presbítero aqui na igreja, faço parte do Ministério Infantil, do Ministério de Casais, tenho 2 filhos, Davi e Samuel, e estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês, né, sobre vida devocional. Vida devocional, o que essa palavra te lembra nesse momento? Que palavra, a primeira palavra que vem à sua mente, Marília? Quando eu penso em devocional, eu penso em disciplina, o que às vezes é difícil, né, da gente criar o hábito de fazer um devocional diário, né, de oração, de estudo da palavra. Confesso que é um pouco difícil às vezes, né, pela rotina de vida que às vezes nós temos hoje, mas eu penso em hábito, porque o devocional ele tem que fazer parte da nossa vida, né? Ele tem que ser como uma refeição, né? Então a gente tem que acordar, seja no horário que seja mais confortável para cada pessoa. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer devocional no meu horário de almoço, né? Mas eu acredito que é um hábito que nós precisamos ter. Eu tive que repensar sobre a vida devocional várias vezes, porque eu tinha o costume de ver a vida devocional como algo utilitário. Sempre se colocava, tinha aquele compromisso de estar na presença do Senhor e sempre levando as minhas demandas. Até que um dia parece que a chave virou e eu comecei a ver a vida devocional como um privilégio de estar na presença do Senhor por estar desfrutando da presença dele. E não necessariamente porque eu queria receber algo em troca. Então isso foi um grande desafio para mim, ver a vida devocional dessa forma. E como você colocou, sempre foi desafiador, ainda mais para nós que temos filhos ainda, né, que demanda alguns cuidados. Então a gente tem que ter todo um jogo de cintura, né, um dinamismo para conseguirmos zelar por esse tempo tão precioso nas nossas vidas. Rosângela, vida devocional, o que você faz para quem nos escuta nesse momento, que não sabe o que é ter uma vida devocional, na sua prática devocional? O que você faz durante o seu período de devoção a Deus ali na sua casa? Então, hoje eu tenho a oportunidade de fazer logo de manhã, no café da manhã. Então, é um momento muito gostoso. Nós hoje temos a oportunidade de receber, através da nossa igreja, uma devocional, que eu comece bem. Nós recebemos também áudio de um outro pastor, então a gente tem a oportunidade de ouvir os áudios, ler a palavra nesse Sim. momento, porque a palavra de Deus na nossa vida é tudo. É muito importante que façamos a leitura todos os dias. Ela nos ajuda, a própria Bíblia diz que ela discerne os pensamentos, os propósitos do coração. Então, é importante que nós façamos essa leitura todos os dias. Então, eu tenho a oportunidade hoje, como eu já aposentei, de poder fazer esse momento de manhã. De leitura. Então, no período devocional, nós temos, o que ela já falou, a leitura da Bíblia. E a oração. E a oração. Então, na vida devocional de todas aqui, nós temos um tempo separado para leitura da palavra e oração. Agora, minha pergunta, falta tempo?
tempo você faz? Quanto tempo você se dedica? Na sua casa, todo mundo para um tempo? Consegue ter um tempo? 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos? Vamos mudar agora a ordem. Marília. Olha, com certeza tem esse tempo sim. Como eu tinha dito, é a questão da gente criar um hábito para isso, né? A gente não precisa ficar durante um devocional. Geralmente, quando a gente começa a ter o hábito de fazer o devocional, às vezes a gente pode passar até minutos, horas ali que a gente não percebe. Mas, às vezes, o nosso tempo realmente é limitado. Mas 15 minutos que seja o suficiente para já encher o coração, né? De trazer uma palavra, de já dar um renovo ali, às vezes para iniciar o dia. E eu acredito que é possível sim, que tem como a gente ter esse tempinho, né? Como às vezes eu consigo esse tempo no horário de almoço, no trabalho, e seja onde estiver, né? É possível sim. Então, de 5 minutos, 15 minutos, a 1 hora, o tempo que é possível, é a indicação de você, Cíntia? Inclusive, eu acho que são muitos desafios, né? Sim. Eu tenho mais facilidade, por exemplo, de ter as minhas práticas devocionais sozinha. E eu necessito, eu sinto que Cíntia, eu preciso daquele tempo sozinha. E quando eu digo que é necessário também, né, esse resgate da família à mesa, para compartilhar não só o alimento físico, mas o espiritual principalmente, eu acho que é um grande desafio para todas as famílias. Culto doméstico. Né? E acho que esse resgate ele é urgente. E a gente até trabalha no Ministério Infantil, aproveitando para falar um pouquinho sobre isso, que a gente até dá dicas para os pais de estar semeando a palavra, a oração no coração dos filhos, não necessariamente somente assentado à mesa, mas no andar, né? No levar a criança à escola, no levar o filho a um outro compromisso qualquer, que a gente não perca as oportunidades de estar ministrando sobre a vida deles, a palavra, orando com eles. Eu tenho o hábito, por exemplo, de orar com os meus filhos quando estamos vindo de manhã para a escola. Então eu sempre revezo, um dia sou eu, outro dia é o João Pedro, outro dia a Ana Clara, e a gente vai semeando, né? Porque a ideia que a gente tem só é devocional se estivermos todos assentados no mesmo lugar, naquele mesmo horário, aquele bate-horário, e é isso. E na verdade não é só isso, né? Eu penso assim. E essas novas tecnologias, como foi citada, a nossa igreja tem toda manhã um Comece Bem, temos oportunidades de ouvir a palavra, né? E aí, as novas tecnologias apoiam ou trazem frieza, porque já vem pronto a meditação? O que vocês acham? Rosângela, ela te aponta para uma meditação mais profunda ou ela já te entrega da meditação pronta e ali você fala, já fiz, já estou indo embora, já ouvi a palavra, e aí a dedicação à palavra individual está diminuída com as tecnologias? Eu acho que a tecnologia nos ajuda. Sim. Nós temos não só esses recursos, mas até aquele pão diário que a gente fazia antigamente, aquele livrinho, hoje a gente já tem em aplicativos para usar para as nossas meditações. E só ouvir, a questão de ouvir o devocional não é suficiente. Você precisa meditar, você precisa rever na sua vida. Isso é a essência. Aplicar. De aplicar na sua vida, né? Sim. Então, eu acho que ajuda muito. Ótimo. A tecnologia ajuda muito. Cíntia, você acha que a tecnologia ajuda você que trabalha com as crianças? Ou ela é uma ferramenta que afasta as crianças de ter o período dela de devocional em casa? Eu acho que tudo é um equilíbrio. Sim. Né? Porque eu acho assim que as demandas são muito grandes hoje. A escola faz uso da tecnologia, às vezes até para enviar um horário. O horário da grade curricular daquele dia, daquela semana. Então, assim, eu falo que é um jogo de cintura que a gente tem que ter o tempo todo, né? E eu acho que a palavra-chave é disciplina, é equilíbrio, ou as palavras, né, chave. Disciplina e equilíbrio. No meu caso, com os meus filhos, eu tenho maior dificuldade, por exemplo, de realizar uma devocional via tecnologia. Eu tenho mais facilidade no face a face, no papel, de sentado ali, mas de qualquer forma, igual a gente estava conversando
anteriormente, eu acredito que é um desafio para todas as famílias, né? E alguém de vocês já passou por algum momento de frieza espiritual em que ficou sem a prática de devocional por um período prolongado e teve algum impacto, percebeu algum impacto na sua vida? Pode compartilhar com a gente aqui esse momento? Olha, eu acredito que, assim, eu não descreveria como uma frieza, mas vou me colocar como exemplo, né? Eu acredito que muitas pessoas também são assim, mas às vezes nos momentos de dificuldades, ao invés da gente buscar esse devocional, da gente buscar esse tempo de oração, é um momento que nós nos afastamos, né? Isso já aconteceu comigo, mas assim, foi uma questão de afastamento não por frieza e tudo, foi por dificuldades que eu estava enfrentando no momento e um sentimento assim de que, eu não sei se uma simples oração vai resolver todos os problemas que eu estou enfrentando no momento. E foi uma falha minha, porque eu acredito que nesse momento que eu deveria mais do que nunca me aproximar, né? E fazer o devocional, estudar a palavra, mas infelizmente algumas pessoas, né, como eu, às vezes pode, ao invés no momento que mais precisa fazer o devocional, é o momento que a gente se afasta, né? Eu já caí nessa cilada, já vivenciei isso por conta do ativismo. No meu caso em específico, ser obreira, né? Sempre fui obreira de igrejas locais, então a gente era um ativismo muito louco. E na minha cabeça eu pensava assim, não, mas eu já estou fazendo isso, aquilo outro, eu já tive que estudar esse texto para falar tal coisa a respeito, e aquilo se tornava uma prioridade, aquele preparo, aquele momento, e eu, por algum motivo, né, deixava esse momento a sós, essa busca íntima e mais intimista de lado. E até justificava isso, né? Dizendo assim, mas eu já fiz isso, isso e isso, que também foi um tipo de leitura, foi um tipo de devocional, mas na verdade não era. Né? São duas coisas. Era só uma justificativa. Era justamente só uma justificativa. Eram duas coisas bem diferentes. Então eu acredito o seguinte, Cíntia, eu penso que a gente tem tempo para aquilo que a gente prioriza. Então, a vida devocional, ela precisa ser uma prioridade na nossa vida. Né? Aquele tempo a sós com Deus, da meditação, da leitura, da meditação, da oração, do quebrantamento, da sensibilidade para se colocar à disposição para ouvir aquilo que Deus tem para ministrar no nosso coração. Isso demanda tempo, né? Um local preparado para aquilo também. Não que você não possa fazer enquanto caminha, enquanto lava uma louça, enquanto, né, faz uma coisa ou outra. Mas esse tempo de parar e voltar-se inteiramente e completamente para aquele momento, eu acho que é imprescindível para a nossa robustez espiritual. A gente precisa disso para ter essa saúde espiritual em dia, né? Rosângela, você acredita que as pessoas que não têm uma vida devocional regular, elas conseguem conviver em comunhão na igreja? Ou elas chegam na igreja e conseguem realmente assistir ao culto, louvar, se as práticas também não são feitas em casa? O que a senhora acredita? Que é fácil? Olha, eu acredito que há uma dificuldade maior para aquelas pessoas que não priorizam essa vida devocional, né? Elas não sabem o que estão perdendo, porque a vida devocional diária, ela requer um comprometimento, ela requer uma escolha, e quando nós escolhemos buscar o Senhor nas nossas alegrias, nas nossas dificuldades, a gente tem respostas imediatas, ou mesmo que não sejam imediatas, são respostas que vão aliviar o nosso coração. E a pessoa que já vem de casa para a igreja, já buscou o Senhor, já tem aquele tempo de intimidade, o tempo de adoração aqui vai ser muito melhor. A comunhão da igreja, quando a gente está com os irmãos, é muito importante. E a comunhão com o Senhor também.
a questão da saúde espiritual e a prática da palavra é muito necessária, né? Então, o que vocês acreditam que mais nos impede hoje de seguir diariamente, não apenas com a vida devocional, nós mulheres, mas na nossa casa, para que isso seja realmente, cada dia, uma prática comum, sem que seja algo complicado, né? Porque às vezes fala vida devocional, pensa que é algo impossível, né? O que vocês acham que a gente pode fazer, né, para ajudar as pessoas que nos ouvem essa noite, né, neste dia, né, para que a vida espiritual delas também deslanche na vida devocional delas? Eu acho que o que falta muito nas famílias, e eu não me isento dessa realidade, é um planejamento familiar, uma agenda, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade disso, de organizar o dia. Mas veja, de manhã as crianças vão para a escola, né? Ou à tarde. O esposo ou a esposa saem para o trabalho. Né? Quando chegam à noite em casa, todo mundo está reunido, aparecem outras demandas, né? E a gente vai negligenciando isso. Então, eu acredito que o planejamento, planejar o tempo, organizar esse tempo, é um passo bem importante para que a gente consiga realmente praticar isso. E eu acredito que todos nós pecamos nisso. Porque para quem nos ouve agora e pensa, nossa, está muito difícil, eu começo por onde, Marília? Separando a Bíblia, um livro de apoio, buscando na internet algo pronto? Que dica que você daria para alguém que nos ouve agora e quer começar realmente, sair da frieza e separar esse tempo para a vida devocional? Olha, eu acredito que para quem nunca teve essa prática, provavelmente ela não tem a prática de estudar a palavra, né? E a palavra, ela é muito completa e à medida que a gente vai estudando, a gente vai entendendo, a gente vai tendo intimidade com Deus, ela vai se tornando cada vez mais viva, né? Então, para aquela pessoa que não tem o hábito do devocional, eu não sei se em um primeiro momento ela fazer o devocional somente com a Bíblia, se ela entenderia tudo que está sendo colocado ali. Eu acredito que hoje tem muitas ferramentas, né? Inclusive da tecnologia, né? Que a gente até falou. Hoje tem presente diário, pão diário, né? Tem aplicativos também que você pode baixar no celular. E assim, geralmente, todo o devocional, ele tem uma origem da Bíblia, ele vem com uma referência bíblica, e se a pessoa achar que ela quer aprofundar um pouco mais naquele assunto, ela está ali com a Bíblia ao lado, né? Mas eu acredito que, até falando, né, sobre o Comece Bem, eu acho ele excelente, porque eu acho que já é um bom começo, porque ele já é colocado cedinho ali, né, para quem já quer começar o dia, é tão rápido e já edifica tanto, né, a vida da gente. Então, eu acredito que para quem vai iniciar, é necessário, para despertar mesmo, eu acredito que é necessário ter sim essas ferramentas de livros de apoio, além da Bíblia. E mais assim, de deixar também que a Bíblia é importante, né? Que o estudo da Bíblia é importante, que é a nossa base, né? Então nós precisamos dela. Mas eu queria fazer uma colocação trazendo para a realidade. Que colocação é essa? Nós precisamos entender que a prática da vida devocional, as atividades espirituais, é uma luta da carne contra o espírito. É espiritual mesmo. Então, a gente tem que lutar também contra isso, não é verdade? Porque os prazeres mundanos estão ao nosso redor. Porque a nossa carne não quer. Nos a nossa carne não quer, não é? Tirar aquele tempo para estar ali, às vezes achamos que é perder tempo. A gente fala assim, tem tanta coisa para eu fazer, se eu parar aqui 15 minutos, vou perder tempo. E a gente está redondamente enganado, né? Porque, na verdade, a gente está ganhando, né? E não perdendo. Então, eu falo isso, é uma luta espiritual mesmo. A gente pode romper, né, essa barreira no poder do Espírito mesmo. Então, eu sempre falo com as crianças o seguinte, assim como você precisa do arroz, do feijão, dos legumes, da verdura, da fruta, da proteína, da carne, né, todos os dias, e em quantidades corretas,
para que o seu corpo absorva, né? Tudo aquilo que tem que absorver e seja nutrido, assim é a vida espiritual, né? E o nosso alimento é a palavra, né? E estar também com Deus em oração, a gente fala para as crianças, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ouvir Deus falando conosco. E quando a gente ora, né, a gente está falando com Ele. Então, é uma via de mão dupla, né? Eu ouço e estou em intimidade. Então, vida devocional é relacionamento. Por isso que eu falo que é um grande desafio, né? Porque você luta contra o tempo, contra os prazeres mundanos, contra a frieza. Contra a carne. A frieza da carne, a tentativa da carne de te impedir de separar esse tempo. Né? Contra os afazeres domésticos, que não são problema, são as nossas práticas comuns, né? Trabalho. Então, tudo isso tem que conviver no dia a dia de uma mulher dinâmica. Mas é importante falar que é possível no poder do Espírito, né? Na dependência do Senhor. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá graça, né? Que nos chama esse tempo. Para que a gente mortifique esse velho homem, né? Que quer ficar ali acomodado e busque da fonte pura e perfeita, né? Que é a palavra. Tiago 1:22, ele fala uma coisa muito interessante, né? Porque nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, temos que ser praticantes, porque se a gente só ouve e não pratica, a gente engana a si mesmo. Então, a vida devocional ela tem que refletir na nossa vida comum, né? Então, que indicações de temas que nós temos para as mulheres hoje que vocês acreditam que sejam importantes, dada a situação da nossa sociedade, da sua família, temas que a mulher pode buscar para o devocional dela, para ela se animar amanhã? Que dica que você daria? Vamos começar pela dona Rosângela agora. Olha, para mães, tem muitos livros que tratam, né, da maternidade. De maternidade. Eu acho que são temas muito gostosos, assim, da gente trabalhar e edificar, inclusive os filhos, aquelas, né, que têm filhos. Acho que maternidade é um assunto muito importante. Da mulher se apropriar do tema biblicamente, conhecer biblicamente mais sobre o tema mãe, né, mãe e mulher. Muito importante. Porque a mulher, ela ora, né, pelo seu filho ainda no ventre, né? E ali ela apresenta ele ao Senhor desde antes dele nascer. Mas ainda antes dele ser formado, o Senhor já o conhecia. Então, ali a gente começa essa relação com Deus, né, na expectativa que os nossos filhos também andem com o Senhor e pratiquem, né, a vida e orem ao Senhor também. Tem um livro muito lindo que é O Poder da Esposa que Ora. Sim. Então, assim, como a gente auxilia os nossos maridos quando a gente dedica, né, esse tempo e ora por eles. Então, acho que a nossa família tem muito a ganhar, né? Amém. Quando a mulher busca edificação por meio da palavra. Cíntia, um tema importante hoje para você que está com as mulheres, mães, crianças. São muitos. Vamos lá, vamos ouvir todos. São muitos desafios, mas um assim que eu vejo cada dia mais a necessidade, não só entre as mulheres, especificamente entre as mulheres, é sobre a nossa identidade em Cristo. O mundo tem nos contado muitas mentiras a respeito de quem nós somos. E geralmente a linguagem que o mundo usa, ela é sedutora. Então nós tendemos muitas vezes a dar ouvidos a tantas vozes. Sim. E não à voz do Espírito. Então, eu acho que o nosso grande desafio, esses dias tão conturbados, né, essa ebulição cultural que nós temos vivido aí, nós termos convicção de quem nós somos. Sim. Como mãe, como esposa, como mulher, né, essa feminilidade sendo roubada de nós, tentando, né, usurpar de nós essa parte tão linda, que cabe somente a nós, que Deus nos deu, né? Então, eu acho assim que trabalhar mais com as mulheres trabalharem com seus filhos, né? Quem nós somos, né? A nossa identidade em Cristo. Acho que é um tema muito relevante para os nossos dias. Ótima indicação também, Cíntia. Marília. Bom, como eu tenho filhos pequenos ainda, né? Eu penso sempre nos filhos. Apesar de, quando a gente pensa na mulher virtuosa, né? Então a gente pensa na mulher como uma edificadora do lar mesmo, né? Sim. Então a gente pensa no casamento, nos filhos, né?
na gestão da casa. Então, é uma responsabilidade da mulher muito grande, né? E eu Todos esses temas estão na palavra, né? Todos estão. Então, eu acredito que tem que ter esse equilíbrio, né? Entre o lar, entre o tempo com o esposo, né? Que hoje em dia também tem muitos livros, né? De auxílio mesmo para casais, né? Mas eu penso muito na questão dos filhos, porque os filhos é o que vem mais a preocupação na nossa mente, né? E engraçado que quando a Rosângela falou da esposa, foi da esposa que ora, né? Sim. Eu pensei na mãe que ora, porque também tem o livro do poder da mãe que ora. Sim. E tem muitos livros que falam também sobre criações de filhos, inclusive o que a Cíntia falou, pelo excesso de cobrança mesmo, né? Sim, verdade. E Deus nos ensina isso também, né? Às vezes a gente pensa que não são assuntos atuais, né? Que a gente pode encontrar na Bíblia. A Bíblia fala sobre a mulher virtuosa, né? Mas, sobretudo também, da gente buscar estudar sobre como mãe, uma mãe cristã, como eu devo, né, prosseguir com a criação do ensinamento, né, com os meus filhos. Então, eu penso muito na questão da mulher também, em relação aos filhos, que é uma preocupação muito grande. Porque a primeira professora dos filhos somos nós, mães, né? Eles têm que nos ver amando a palavra, orando, para que seja a primeira referência de devocional para eles. Então, acho que isso começa por aí, né? A mulher, a mãe, a esposa, com a sua prática diária, trazendo para essa casa, né? Buscando trazer a luz como referência para a sua casa, da palavra. Antes da gente, né, partir para encerrar, qual texto da palavra, nesse momento, te traz à mente como importante do seu devocional, ou que você estudou recente do seu devocional, que você gostaria de partilhar conosco aqui, né? Um devocional que você fez recente, que te marcou. Um texto, seja uma referência, seja uma história, seja um momento de oração, que você pode compartilhar conosco aqui. Pode começar, dona Rosângela. Nós fizemos uma devocional essa semana falando da importância de Jesus no nosso barco, né? Quando nós temos as nossas tempestades e Jesus está ali conosco, Ele não nos abandona, e eu acho que é fabuloso, assim, a gente está sempre lembrando disso, porque quando as tempestades vêm, né, e a gente tem a oportunidade de lembrar recentemente que Jesus estava ali no barco conosco. Amém. Porque é o desafio, né? Se nós fazemos e praticamos a palavra, porque nós confiamos. Se nós não nos apegamos à palavra, é sinal de que nossa confiança e a nossa fé está diminuindo, né? Então isso é muito importante. Ótima meditação. Sim. A minha devocional de hoje foi na carta de Paulo aos Filipenses. Eu li toda a carta hoje e eu fico assim sempre encantada com o apóstolo Paulo, porque é uma das cartas que ele mais demonstra o seu afeto pela igreja, né? Não só pela igreja tê-lo sustentado nas missões, mas por ser uma igreja envolvida, né? Uma igreja comprometida com o reino, com a obra. Mas o que me chamou a atenção nessa devocional foi ele dando um conselho para duas irmãs que estavam em atritos na igreja. E ele aconselha que essas irmãs vivam em harmonia. E me chamou a atenção porque ele fala que essas duas irmãs, elas eram muito operantes na obra. Unidas, elas produziam muito para o reino. Mas, por algum motivo, que Paulo não cita, né, elas rompem esse relacionamento. E aí a gente começa a pensar, né, que andar em conformidade não é concordar com tudo que o outro pensa, age, mas é andar em direção ao mesmo propósito. Escolher amar. Então, assim, eu creio que esse desafio de trazer a teoria para a prática
é urgente nas nossas vidas, né? Porque às vezes você lê muita coisa, você bebe daquilo, mas você precisa transbordar daquilo. E como é que você transborda? No relacionamento com o seu próximo. Então, eu demonstro o meu amor por Cristo, a minha devoção por Cristo, a minha piedade para com as coisas de Deus, refletindo isso na vida do meu irmão, do meu próximo. Então, se isso não acontece na nossa vida, nós estamos vivendo um falso evangelho, né? Então, eu acho que é um dos desafios que hoje o Senhor me fez refletir. Ótimo, isso é excelente, porque às vezes nós lemos muito, meditamos, oramos, mas não aplicamos. Voltamos ao texto de Tiago 1:22, né? Enganamos a nós mesmos quando nós não praticamos. Então, às vezes nós temos muito acesso, temos muitas informações, frequentamos muito a igreja, né? Ouvimos muitas informações importantes, mas não praticamos. Então, a gente tem que extrapolar, né? Foi o que a Cíntia falou agora. Transbordar, né? Transbordar, isso é muito importante. Porque aí a nossa vida devocional vai ser realmente uma vida, né? Não vai ser apenas letra, né? Um estilo, né? Exatamente. Marília. Olha, eu não me recordo de um devocional em específico, mas teve uma situação que eu entendi que realmente que Deus usou aquele momento. A gente tem o hábito de fazer o devocional com os nossos filhos. O Samuel ainda é muito pequeno, né? Mas eu acredito que isso vai refletir na vida dele. Mas a gente fez um devocional uma vez, eu, meu esposo, né? E os meninos em casa. Geralmente a gente faz antes deles dormirem, né? Porque a gente tira um tempo de oração também com eles, até para já acalmar a casa, né? E depois as crianças ir dormir. E eu lembro que a gente tem aqueles livros de apoio, né, para fazer devocional com a criança. E a gente já tinha um assunto direcionado, né? Já ia de uma maneira que a gente já estava habituado, né? E aí, no meio do devocional, não me recordo sobre o que a gente estava falando, o Davi entrou com vários questionamentos para a gente. E a gente falou, nós não vamos interromper ele, né? E aí a gente esclareceu ele, muitas dúvidas que ele tinha, inclusive sobre Jesus mesmo. E naquele momento ele pediu para que a gente fizesse uma oração para um amiguinho dele da escola. E aí eu falei, meu Deus, como Deus revirou, né, esse devocional. Porque aí a gente parou o que a gente tinha feito, estava tudo que a gente tinha preparado, e a gente parou para fazer esse tempo de oração com o Davi. Isso marcou muito para mim, porque assim, não foi o devocional, né? Não aconteceu o devocional, mas para ver que Deus está ali, Deus usa esses momentos para o que é necessário naquele momento, para o que precisa ser ouvido, né? E isso marcou muito para mim, eu tenho certeza que marcou para eles também. Isso é importante porque, né, sabemos no versículo de Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Se falta luz é porque está faltando a palavra, né, na vida do cristão. E para encerrar, eu quero ler um texto aqui curto da palavra, que está aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, que diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Jesus deixou para nós um modelo não apenas de oração, mas um modelo que reflete, né, a nossa prática de todos os dias, como o nosso pão, que venha o reino dele, né, sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada mulher que nos escuta neste momento, que sobre a sua casa venha o reino de Deus, a palavra de Deus, e que se você está desanimada, está triste, está abatida, está sem ânimo de ler a palavra, nos procure. Procure a Rosângela, procure a Cíntia, procure a Marília,
me procure, né? Procure-nos aqui na Quinta Igreja. Quero agradecer aqui a presença da Rosângela, da Cíntia, da Marília e encerrar esse Quinta Cast entre elas e dizer que nós temos muito mais episódios esperando por você. Nos acompanhe nas redes sociais e estamos à disposição para servi-las. Um abraço.